Ok? Então, como nós falamos, né, lá no grupo, no WhatsApp, hoje a gente vai continuar o estudo do livro da Joana, que é o sexto livro da obra dela, da série psicológica de Joana de Ângeles. Esse livro chama-se Autodescobrimento, uma busca interior. No nosso último encontro, nós vimos a introdução do livro. E essa exposição sobre a introdução já está disponível no canal lá do Grupo Ló, está disponível também no meu canal, e eu coloquei o link no grupo de estudos. Hoje a gente vai entrar efetivamente no conteúdo do livro, no primeiro capítulo, que é o capítulo O Ser Real. Esse capítulo, ele é dividido em... Só um minutinho, por favor. Esse capítulo Esse capítulo ele é dividido em complexidades da energia, interação espírito-matéria e problemas da evolução. Hoje nós vamos falar sobre complexidades da energia. A Jaque e a Nilce, que deve entrar aí, eu não sei se ela vai conseguir participar hoje, eu, a Jaque e a Nilce tivemos a oportunidade nesse último sábado de participar do congresso da AME lá no Hospital Espírita André Luiz, sobre psiquiatria iluminada, e o tema que chamou muito a nossa atenção e que foi bastante falado falado pelo Dr. Jaider, foi a questão da energia, das vibrações. E hoje a gente vai falar, vocês vão, né, quem teve a oportunidade de ler vai ver que o livro fala disso nesse tópico. O próprio tópico chama-se Complexidades da Energia, e a gente vai falar sobre isso um pouco hoje. Jaque, se eu coloco em modo apresentação e passo, tá passando? Jaque? Tá sim, Karina. Ok. Então vamos lá. O ser real, complexidades da energia. Então, a Joana traz para a gente uma citação de Albert Einstein, que é: o homem é um conjunto eletrônico regido pela consciência. Quando ele fala de um conjunto eletrônico, né, ele está falando dessa parte magnética, dessa parte material. E quando ele fala da consciência, é o que nós entendemos pela parte espiritual. Essa aqui é uma briga muito grande, é uma briga que atravessa séculos, porque esse tema surge. A gente tem evidências sobre essa forma de pensar que um homem é dividido em dois, né? O material e o espiritual. Nós temos isso lá na obra de Platão. Então, assim, essa ideia de que o homem vai além do que a gente vê já existia. Platão, inclusive, dizia que a alma é prisioneira do corpo físico, né? E aí, mais tarde, vem o dualismo de Descartes, né? Essa ideia de que realmente há uma cisão, e isso incomoda muito o pessoal da ciência hard, como a gente chama, né? Os cientistas mais ortodoxos, né? Porque para eles não há que se aceitar uma existência para além do corpo físico, né? Então, os materialistas encontram essa dificuldade. Na visão materialista, o início do ser acontece na concepção fetal e o fim na anoxia cerebral.
Isso aqui, gente, tem uma série de discussões até dentro da própria ciência, né? E aí a gente vai ver essas discussões novamente trazidas quando a gente discute aspectos legais, jurídicos disso aqui, né? Quando é que começa a vida, né? Ali é na concepção, quando é feto, é quando já tem viabilidade de existência, é com o nascimento, né? Então, vai existir várias formas de determinar. E aí, com relação à morte, os materialistas, né? Aqui a Joana coloca para a gente que eles entendem que é quando o oxigênio para de alimentar o cérebro, ou seja, é com a morte cerebral, né? Para o nosso, inclusive essa aqui é o conceito de morte adotado pela justiça brasileira, né? Quando há a morte cerebral, isso está na nossa lei de doação de órgãos e tudo. Então, mas e aí? E se houver aquela situação em que o sujeito está só com aparelhos, existe um sinal cerebral, mas está só com aparelhos, né? Então, assim, ainda há vida. Só que a gente já discutiu isso aqui. E o contrário de morte não é vida, o contrário de morte é nascimento. Porque isso aqui que os materialistas chamam de vida, nós chamamos de encarnação. Então, essa é uma das encarnações desse espírito. Ela vai ter um início e ela vai ter um fim. Porque a vida é algo que pertence ao espírito e a vida não tem fim. Então, a gente existe antes da concepção e para além da morte física. E a gente só consegue entender isso se nós tivermos claro a ideia de espírito e matéria. E aí a gente vai puxar lá na introdução, quando a gente trouxe, né, o nome de alguns psiquiatras e psicólogos, alguns estudiosos, que identificaram essa necessidade do reconhecimento do algo mais em nós, né? É isso que dá propósito para a vida, né? Então, assim, é preciso que o ser humano entenda que ele é mais do que o que a gente pega, enxerga e toca, né? Então, eu já comentei isso aqui antes, eu conheci uma pessoa que, assim, intelectualmente falando, eu conheço essa pessoa, intelectualmente falando, uma pessoa extremamente bem-sucedida, tem 4 pós-doutorado, estudou fora do país, né, nesses pós-doutorados que fez e tudo, mas é uma pessoa que que já tentou o autoextermínio 4 vezes. E quando você conversa com essa pessoa não acredita que há algo além dessa vida que ela está vivendo, dessa experiência que ela está vivendo. E eu acredito, para mim, faz muito sentido o que ela está sentindo, né? Porque realmente você levantar todos os dias, trabalhar, voltar para casa, dormir, comer, dormir, tomar banho, tarará. A gente passar, como muitas vezes a gente passa, a semana esperando o final de semana chegar, ou passar o mês esperando o salário cair para poder pagar as contas. Então a gente, né, passar nesse estado de sobrevivência, a pessoa que não tem essa perspectiva para além da matéria, ela não vive, ela sobrevive, né? Então, ela vai realmente empurrando o momento do desencarne dela para mais adiante. E muitas dessas pessoas, elas não aceitam, são radicais em não aceitar e não estão dispostas ao debate. E o fato é que Jesus já nos dizia isso, cada um de nós tem o seu tempo, né? Então, nós não temos que
forçar nada, nenhum entendimento a ninguém. Eu escutei recentemente uma entrevista com a professora Lúcia Helena Galvão, que é uma professora de filosofia fantástica. Quem não conhece, procure por ela no YouTube. E ela deu uma entrevista para uma psiquiatra, e nessa entrevista a psiquiatra pergunta para ela sobre Deus. E ela fala que Deus é uma experiência. Então ela diz assim: eu não tenho como te convencer ou não da existência de Deus, porque Deus é uma experiência, né? E ainda assim, ele foi extremamente misericordioso de, num momento onde o ceticismo e o materialismo imperavam, ele permitiu que fenômenos paranormais, materializações, desdobramentos, essas lembranças vívidas do passado, manifestações fossem frequentes, ostensivas e bastante comuns. E justamente para que as pessoas se questionassem. Eu me desenvolvi, né? Me dediquei ao espiritismo com mais afinco na última década da minha vida. Frequento casas espíritas desde a época da faculdade, mas só na última década que eu realmente me dediquei. E quando eu conheço alguns médiums mais antigos, alguns deles até comentam comigo que sentem falta das manifestações espontâneas, das materializações. Alguns até falam que às vezes vão numa reunião e ficam meio frustrados, porque. Só que o entendimento, né, da espiritualidade é de que hoje não há necessidade de convencer ninguém de que existe o mundo espiritual, né? Mas ainda assim, a gente vê aqui e ali essas coisas acontecerem. E elas ainda não têm uma explicação lógica. Não tem. A ciência, como eu disse, os cientistas materialistas vão dizer que vão tentar dar desculpas, vão falar que é forjado, é fingimento, coisas a despeito de ter experimentos, né? Na Inglaterra aconteceram experimentos, na França, experimentos com pessoas, com materializações e tal. Apesar disso, eles vão questionar a validade desses experimentos e eles vão dizer que se a ciência não pode provar, é porque não existe. Quando, na realidade, a espiritualidade deixa para a gente bem claro que nós estamos muito aquém das expectativas. Então, o meu entendimento é de que a nossa ciência ainda não tem condições de provar algumas coisas. O que não quer dizer que essa coisa não seja lógica. A gente só não tem o método para provar a lógica dela, né? Vamos lembrar aqui que Kardec desenvolveu um método, né, para poder escrever, né, compilar o Livro dos Espíritos. E aí, seguindo, a Joana vai falar que para nós entendermos quem nós efetivamente somos, vamos lembrar, esse é um livro de autodescobrimento. A gente tem que estar o tempo todo se perguntando quem eu sou. E aí ela diz que o homem é um ser trino. Nós vamos ver que ele é um pouquinho mais que isso, mas que a gente precisa manter em mente que nós somos espírito, perispírito e matéria. Isso aqui é o que a gente dá conta. Mais adiante a gente vai ver para além daquilo que a gente dá conta. Espírito, perispírito e matéria. Existência para além do corpo físico, né? É o espírito. Vida versus nascimento, versus morte, versus imortalidade. Então, quando a gente fala do espírito, a gente está falando daquilo que é imortal, daquilo que representa vida, tá? E quando a gente fala da matéria, a gente está falando daquilo que é mortal, daquilo que tem início com o nascimento e fim com a morte, que é determinada. E o perispírito? O perispírito vai fazer a conexão entre esses dois
permitindo ou não que aquilo que se passa no corpo material se expresse nele e aquilo que se passa no corpo espiritual, né, no espírito, chegue até o corpo material. Pode parecer confuso, mas daqui a pouco a gente vai entender porque a gente vai fazer um exercício mental sobre isso. Então, quando o Einstein fala nós somos um corpo, um conjunto eletrônico, ele está falando do corpo físico, um conjunto de moléculas, um conjunto de partículas, né? Einstein fala das partículas, né? Ele é contemporâneo da ciência quântica. A ciência quântica que foi necessária para que a gente pudesse criar a bomba atômica, né? E vamos pensar aqui, quanto mais a gente estuda sobre a história da bomba atômica, mais a gente descobre que os cientistas que participaram, a grande maioria dos cientistas, seres iluminados que participaram da concepção da bomba atômica, eles participaram na certeza de que ela não seria usada. E eles tentaram lutar por isso até o final. Então, existem muitos relatos sobre esse assunto, eu acho super interessante que se busque, mas o Livro dos Espíritos também diz para gente que as tragédias, as guerras, esses eventos ruins, eles são necessários para nos empurrar rumo ao progresso. Então, foi o estudo para criar a bomba atômica que nos levou a desenvolver a física quântica, né? A física quântica estava iniciando e ela toma um rumo mais forte ali. Foi necessário usar a teoria da relatividade de Einstein, né? E aí, o que é isso, né? E de que forma isso vai ser importante para nós? Porque isso vai explicar o que eu sou, o que o meu perispírito é e o que o meu espírito é também. E a consciência? A consciência é o si eterno, é o espírito imortal, somos nós em Deus. A consciência seria essa fagulha divina. Existem vários estudos também na área científica, né? Lá na neurociência, o pessoal estudando sobre consciência. Existem várias correntes que acham que a consciência ela é uma manifestação só de neurônios. Existem correntes que acham que o que a gente entende por consciência não é consciência, enfim. A discussão é muito ampla sobre o que é consciência para quem quer um fundamento estritamente, vamos dizer, científico. Mas o nosso entendimento é de que o ser é algo muito mais complexo do que algo que a ciência tenha condições de completamente explicar, né? Então, como é que a ciência vai explicar o fato de que eu consiga, durante o meu sono, me desdobrar e ir em algum lugar e me encontrar com alguma pessoa, nós conversarmos um assunto, e aí eu, cética, no dia seguinte acordo, ligo para essa pessoa e ela fala: caramba, tive o mesmo sonho. Nós conversamos sobre isso, né? Como é que essa falta de explicação de consciência vai, né, explicar o caso das pessoas que tiveram experiências de quase morte e ficaram ali na sala de cirurgia assistindo os médicos performarem a ressuscitação delas, né? Os protocolos de ressuscitação. Então, existem perguntas sem respostas para essa definição científica de consciência. Então, o ser é um agrupamento de energias, ela vai dizer isso para a gente. É um agrupamento de energias vibrando em diferentes níveis. A teoria da relatividade de Einstein vai falar sobre matéria. Então, ela vai dizer o seguinte, que
os astros não giram em torno do Sol por causa de uma força gravitacional. Eles giram em torno do Sol porque o Sol tem mais matéria do que os outros astros. Então, se a gente pegasse uma bola de boliche e colocasse ela, vamos imaginar que aqui eu tenho um lençol. Eu coloco uma bola de boliche aqui no lençol. Ela vai afundar, o lençol vai ficar assim. E aí, se eu pegar uma bolinha de ping-pong e soltar ela girando, a gente vai ver que ela vai girar em torno da bola de boliche. Mas por que ela vai girar em torno da bola de boliche? Porque o peso, a matéria da bola de boliche, puxou ela para baixo. Então, é por isso que nós temos aqui uma relativização. E com base nisso aqui, Einstein vai explicar: isso aqui é o presente. O passado e o futuro são essas bolinhas de ping-pong rodando aqui. Ou seja, estão todos no mesmo momento. Mas como só o presente está materializado, a gente só tem acesso ao presente, né? Então, eu tenho sonhos onde eu acesso o passado, eu consigo planejar e imaginar o futuro, mas o que tem aqui é a matéria, é o que me segura aqui, tá? E aí, esse senhor que eu coloquei aí, Feynman, é um físico fabuloso, ele já é falecido, ele veio até para o Brasil, ele passou 6 meses aqui no Brasil, saiu daqui com uma crítica muito ferrenha sobre a forma como a gente aprende, como a gente ensina física e tal, e eu consegui me identificar com a crítica dele, porque eu saí da escola agradecendo a Deus que nunca mais eu teria que estudar física, e hoje eu estudo física com alegria, para poder trazer algo mais para a gente. E Feynman explica para a gente a questão da energia e da matéria da seguinte forma: vamos imaginar as partículas atômicas, ou até as subatômicas, quem quiser. Pensa nessa partícula. Essas partículas, elas não estão quietas, elas estão o tempo todo vibrando, porque elas são energia. Então, elas estão o tempo todo vibrando. Quando elas vibram e elas são muitas e estão juntinhas, elas ficam mais sólidas. Então, a gente não vê vibrar. Então, quando eu coloco a minha mão assim, ninguém está vendo a minha mão vibrar. Por quê? Porque as partículas que formam a minha mão, elas estão tão agarradinhas uma na outra que você não consegue ver que elas estão vibrando. A mesma coisa a água. Se eu pegar um pedaço de gelo, você não vai ver as partículas vibrando. Aí, se você esquentar aquele gelo e ele vira vapor, a gente vai continuar não vendo, né? Mas vamos imaginar. O que aconteceu ali? Por que ele virou vapor? Porque as partículas se afastaram. Elas estão saltitando, mas elas estão saltitando mais longe. Assim a gente consegue entender. Ah, então o corpo, né, a matéria, são essas partículas que estão aqui agarradinhas. E aí, o que vai acontecer comigo? Essas partículas estão aqui vibrando, emitindo energia, emitindo calor, emitindo várias coisas. E elas vão, eventualmente, essas partículas vão se desfazer e o que vai restar é o meu perispírito, que são partículas mais soltas que vão refletir o que está aqui nesse corpo físico, certo? Então, é interessante a gente entender essa questão do movimento da partícula, porque partícula, ela está liberando energia. Então, quando a gente está fazendo qualquer coisa, o simples respirar, o dormir, é liberação de energia, você está produzindo energia. Nós somos energia e manifestamos e produzimos energia o tempo inteiro. Então, é preciso que eu tome consciência desse fato para que então eu tome a responsabilidade
pelos resultados disso. Então, não adianta eu passar o dia inteiro aqui na frente do meu computador trabalhando, entrando em reunião, não sei o quê, ficando nervosa, irritada, xingando os outros, com pensamentos ruins e tal, soltando, emitindo toda essa energia que vai depositar nas coisas que estão ao meu redor, em especial a água, que está numa forma bem sutil comparada à minha, comparada à mesa de madeira. E aí, o que vai acontecer na hora que eu beber essa água aqui? Muito provavelmente ela não vai entrar no meu organismo fazendo nada de bom, porque eu passei a ela algo que não era bom. Então, isso foi. O Dr. Jaider bateu muito nessa tecla na reunião que nós tivemos, nesse estudo que nós fizemos, por causa disso, porque é super importante a energia que nós liberamos. Então, o que a Joana fala para a gente? Ela fala que as experiências remotas, elas estão relacionadas aos nossos instintos primários. Então, lá, quando a gente começa a nossa caminhada enquanto espíritos, e aí, né, vamos lembrar que o Livro dos Espíritos deixa bem claro para a gente que nós não somos obrigados a passar pelo caminho da maldade, mas nós somos obrigados a passar pelo caminho da ignorância. Então, quando a gente começa a acessar esses instintos, a gente vai começar a guardar experiências dessa época. Aí, experiências, elas podem ser exteriorizadas. Elas vão passar pelo processo racional e elas podem virar impulsos, tendências, fixações que podem ser automáticas e perturbadoras. Então, quando eu penso nos meus instintos primários, eu penso nos instintos de satisfação. Aí a gente vai falar de satisfação alimentar, satisfação sexual. E aí, quando eu falo, por exemplo, de um impulso ou uma tendência, é de conseguir aquilo que eu quero de qualquer forma, né? E quando eu não consigo, isso vai me adoecer. E o que a gente precisa fazer isso? A gente precisa fazer uma canalização dos sentimentos que derivam desses impulsos, dessas fixações, fazer uma canalização disciplinadora. Então, é preciso que eu reconheça aonde estão os meus impulsos, aonde é que eu demonstro tendências. Ah, eu tenho essa tendência aqui. Quando alguém aparece com uma roupa nova, eu logo penso, eu vou comprar uma para mim também, porque eu mereço. E isso é o quê? É um distúrbio. Então, eu preciso observar que eu faço isso, analisar qual é esse sentimento e educar esse sentimento. Ela fala para gente que as doenças nada mais são do que energia em desequilíbrio ou usadas de forma inadequada. Nós já vimos isso aqui muito bem no livro Plenitude. Doença é energia em desequilíbrio, tá? Então, se eu sou energia e o meu corpo, essa energia está desequilibrada, eu vou adoecer. A gente já falou aqui, ó. Tá. Quando lembra, né, aquele sapo que você engole e aí quando chega de noite você está com uma dor de estômago, ou lá ela até cita como exemplo, né, as pessoas que às vezes sofrem de artrites e reumatismos e tal, relacionados a uma vontade de controlar as coisas, uma necessidade muito grande de controlar as coisas, né? Aqui tem até os estudos que fizeram muito sucesso, acho que aí anos 80, 90, da doutora Louise Hay, que ela fala sobre as doenças e a que tipo de desequilíbrio ela estaria relacionada, né? Eu não entendo que a obra dela seja cientificamente 100% apropriada, né, acertada, mas muito do que ela fala ali faz sentido, né?
E aí a Joana fala para a gente que existem duas formas desse desequilíbrio se manifestar, né? Através da congestão de energia. Congestão de energia é você acumular muita energia num local. Ou a inibição de energia, você não deixar a energia se manifestar naquele local, né? Então, vamos imaginar, inibição de energia primeiro. A gente tem aqui o chakra cardíaco, né? E como o próprio nome já diz, ele está relacionado ao coração, ele vai nos conectar com os outros, com a humanidade, enquanto um ente único do qual a gente faz parte. E aí, se eu começo a criar barreiras, né, aquelas pessoas que não admitem receber carinho, afeto, que não gostam de dar carinho, afeto, elas vão inibindo e aquele chakra vai se atrofiando, causando então doenças. Da mesma forma, aquela pessoa que quer falar muitas coisas inapropriadas e vai somando aquela energia ali, né, no chakra laríngeo, até que fica congestionado, né? E aí ela não fala, não trabalha aquilo, e aí vai surgir o quê? Um distúrbio. E só que a Joana, ela é muito gentil com a gente, ela fala: esse é o problema, mas o problema tem solução. A solução é você direcionar a sua vontade, né? Então, o que que a gente faz quando a gente, ou pelo menos o que deveríamos fazer, por exemplo, quando a gente recebe um passe? Quando a gente recebe um passe, a gente deveria estar direcionando a nossa vontade para que os nossos chakras fossem equilibrados, né? Durante o momento do chakra, a pessoa tem os chakras limpos, ela tem os chakras desbloqueados e ela tem as energias dos chakras harmonizadas, porque os chakras eles atuam em consonância, né? Um girando, gira o outro. Então não adianta a gente imaginar que um problema no meu chakra laríngeo vai afetar o seu chakra laríngeo. Aquilo ali vai se expandir para o meu organismo, porque o funcionamento desse chakra vai impactar os que vêm antes ou depois, de alguma forma, né? Então, o direcionamento da vontade. E eu acho interessante que, aqui é uma observação minha, a gente faz muito curso e vê muito livro sobre dar o passe. Mas cada dia que passa, eu tenho visto que a gente precisa muito aprender a receber o passe, né? Aí ela vai falar para a gente sobre a transformação moral. E essas energias que a gente falou aqui, elas são reflexos da lei de causa e efeito. Então, se eu mando boas energias, o que que eu vou receber? O que a gente colhe? Aquilo que a gente semeia. Então, se hoje você está sentindo que as energias que estão vindo do seu lado não são lá muito boas, observa as energias que você tem liberado. Quando você entra no ambiente, você acha que você contribui para que o ambiente fique mais agradável? Então, vamos tirar o foco de você, apesar de eu já ter falado. Aqui nesse grupo, a gente não faz o estudo pensando, fulano precisava ouvir, quem precisa ouvir somos nós. Mas vamos imaginar, todos nós conhecemos uma pessoa que quando a pessoa chega, ou a gente entorta o nariz, ou a gente sente que o ambiente fica mais pesado. Às vezes a gente tem até a caridade de tentar não julgar, de criar uma expectativa de que naquele dia vai ser melhor. Mas aquela pessoa tem aquela energia. Existem pessoas que têm aquela energia porque são pessoas extremamente negativas. Por exemplo, eu sou uma otimista incurável. Então,
E eu sei que tem pessoas que são pessimistas incuráveis, né? Então, se você me perguntar para mim, hoje o dia foi lindo, nossa, mas fez calor pra caramba, nossa, que ótimo que fez calor pra caramba, tudo bem, eu suei, mas enfim, paciência. Ah, choveu, nossa, hoje o dia foi lindo, choveu um tantão, né? Então, assim, eu tenho essa tendência. E com certeza um pessimista incurável quando eu me vê chegar e falar, ela vem a menina que usa óculos cor-de-rosa, né? Que vê o mundo cor-de-rosa. Da mesma forma que tem aquela pessoa que sempre, né? Ó vida, ó céus, vai dar tudo errado, né? Então, tem aquela pessoa que é vítima, né? Que está sempre. Você fica até com medo de perguntar como está você, porque a pessoa tem sempre assim um problema, uma história, é aquela pessoa pesada, né? A pessoa âncora. Então, isso é o que? Energia, gente. É a energia da pessoa, né? É lógico que às vezes a gente tem aquele dia mais difícil, você conversa ali com alguém, desabafa, mas tem aquelas pessoas que só têm isso para falar. Eu brinco que às vezes eu chego assim, perto de alguma rodinha, principalmente da minha mãe e das amigas dela, cara, parece que elas estão disputando quem tem mais problema de saúde, porque a conversa é: oi, você tá bom? Nossa, acabei de fazer uma cirurgia, nossa, porque eu tô com uma dor, nossa, porque eu vou ter que operar, nossa. Gente, né? É campeonato de quem tá pior, como que é isso? Né? E, enfim, essa energia que você põe para fora, ela vai voltar para você. Então, se você quer ser essa pessoa que está nesse meio de energia boa, vigia a energia que você está emanando, tá? Aí você pode até me dizer, ah, Karina, mas eu sou uma pessoa extremamente, né? Eu tenho energia boa, eu mando energia boa, eu sou sempre positiva, tarará, e estou num ambiente que não está legal. Então, observa direitinho, porque com certeza as pessoas que não estiverem no padrão energético que você está, elas não vão conseguir ficar perto de você por muito tempo e você vai acabar saindo daquele padrão. Então, assim, acabar saindo daquele meio, né? Então, a gente tem só que tomar cuidado para não se contaminar com o meio onde a gente está. O autodescobrimento nos leva à compreensão da necessidade de transmudar as energias. Gente, um dos tópicos favoritos do Jung, do qual Joana já falou, e a gente já teve dois encontros aqui, em momentos totalmente diferentes, onde nós falamos sobre isso, é alquimia. A alquimia é esse processo de mudar as coisas, de transformar as coisas. A alquimia não é transformar o chumbo em ouro, a alquimia é transformar o homem chumbo em um homem áureo, em um homem divino. E para fazer esse processo de transformação, o que, que tem no meio do caminho entre o chumbo e o ouro? Tem uma fogueira, tem a dor. E essa dor vai ser maior ou menor de acordo com a forma como você se dispõe. É o que eu costumo dizer. Quanto mais a gente compreende a importância do sofrimento, menor ele fica. Mas isso é só uma questão de perspectiva, porque na realidade ele não fica nem um pouco menor. Ele continua do mesmo tamanho que ele sempre foi, só que a sua perspectiva muda. Então, aquilo ali passa a ser algo diferente. Então, quando a gente fala eu aprendo pelo amor ou pela dor, você vai sempre aprender por uma forma de sofrimento. Só que você vai chamar essa forma de sofrimento de amor. Pode ser uma coisa que muda na sua vida, uma coisa que você vai sentir um incômodozinho que vai te fazer buscar, né? Aquela coisa. A transformação moral é essa ferramenta alquímica que vai tirar a gente daquele ser primitivo e transformar a gente num ser de valores superiores, né? Que vai transformar a gente nesse ser divino.
nesse ser que é a manifestação de Deus no planeta. Aqui eu coloquei para gente, nós temos muitos chakras, mas a gente costuma trabalhar com esses 7. E eu mantive os 7 aqui para fazer a relação com os corpos espirituais. O Dr. Jaider falou sobre esses corpos espirituais na aula de sábado, e eu achei muito legal ele trazer isso, porque eu já havia estudado esses corpos espirituais num curso de filosofia da professora Lúcia Helena. Então, olha só, os nossos corpos espirituais, nós temos o corpo físico, o duplo etérico e o corpo astral. Aqui está o nosso padrão. A maioria das pessoas que estão no planeta Terra, elas têm acesso a esses 3 corpos. Então, o corpo físico, o duplo etérico e o corpo astral. O mental inferior, o mental superior, às vezes a gente, né, consegue desenvolver a consciência deles, mas nem todo mundo consegue desenvolver a consciência. Quando você consegue fazer esse desenvolvimento da consciência do seu mental inferior e superior, você começa a ter controle sobre essas coisas, os seus sentidos, a sua inteligência, a sua vontade. Quando você consegue moldar a sua vontade, moldar a sua imaginação, a sua visualização, né? Você consegue fazer isso. Os corpos búdicos e o Atma, isso aí a gente vai precisar ainda de algumas encarnaçõezinhas para chegar até lá. E aí, essa última imagem que aparece aqui no cantinho, eu sobrepus, né? Eu não, gente, que essa imagem eu encontrei pronta. Mas é uma imagem onde a gente tem sobrepostos os corpos físicos com os chakras. Então, aqui a gente tem os corpos físicos e os chakras. Para quem estuda o passe para dar ou receber o passe, isso aqui é muito interessante. Depois, se quiserem, eu ponho as figuras lá para a gente olhar. O poder das energias. Aí a Joana vai falar, a mente controla as energias. E aí eu trouxe uma coisa em específico que o Dr. Jaider falou no sábado. Ideação vira ação, que vira criação. E ele ainda falou assim: isso aqui é a representação do Espírito Santo, é a ideação, o Pai, a ação, e o Filho, a criação. Então, primeiro eu preciso ter a ideia, depois eu vou agir sobre essa ideia, e o produto da minha ação sobre essa ideia vai gerar uma criação, um resultado. E aí, o que nós temos que preocupar aqui? Com o que é que eu estou idealizando? O que é que tem dentro do meu cérebro? Quais são as ideias que eu estou construindo? Por quê? Porque aquilo que eu construo, e eu não vou lembrar aqui, mas o Gandhi tinha uma frase, né? Vigia teus pensamentos viram palavras, tuas palavras viram ação, tuas ações viram costumes, né? Viram hábitos. Então, é algo assim que o Gandhi falava. Então, a gente precisa entender isso aqui. E aí, mais à frente, eu até vou fazer referência de novo a esse livro do Leon Denis, O Problema do Ser e do Destino, onde ele fala das potências da alma. E ele vai falar que uma das potências, ele vai falar de 2 potências da alma extremamente importantes para o processo de ideação, que é a vontade e o pensamento. E lá nesse curso que a gente fez com o Dr. Jaider, ele falou da nitidez do pensamento. Então, e eu vi isso aqui muito interessante, porque existem, né, muitos gurus e coaches hoje falando do poder da visualização, e a visualização é realmente extremamente poderosa. Então, você quer saúde, você tem que imaginar, visualizar aquele órgão saudável, com bem-estar, sabe? Assim,
num estado muito bom. Aí, depois que você vai conseguindo visualizar aquilo ali, naturalmente você vai conseguir agir sobre aquilo ali e vai resultar um produto, né? Então, assim, dando um exemplo muito. Quando eu começo a fazer a ideação de algo que eu quero muito, eu começo a emitir as energias necessárias para que as coisas fluam em direção à criação daquilo ali. Então, como que eu vou fazer isso? A Joana falou para gente, é um exercício constante. Então, não adianta eu ir dormir hoje à noite e falar assim, Senhor, eu estou com um problema na tireoide, me ajuda a imaginar minha tireoide funcionando super bem. E aí eu fecho o olho, imagino a tireoide e tal, e quero acordar amanhã de manhã e não tomar meu remédio para tireoide. Não é assim que funciona. Eu vou ter que exercitar bastante, imaginar minha tireoide. Eu preciso entender o que é a minha tireoide, como ela funciona, por que ela estaria dando algum tipo de problema, né? Eu preciso tratá-la com amor e tratar o desequilíbrio que está acontecendo nela com. Não pode haver choque entre a mente e o comportamento, entre o psíquico e físico. Então, não pode haver choque entre eu pensar, eu quero me imaginar sem diabetes. Eu não, sabe? E aí no dia seguinte eu pego a geladeira, abro com um bolo inteiro. Não vai funcionar. É preciso que você estabeleça harmonia. Quando você pensa, eu não quero continuar diabético, e assalta a geladeira para comer um bolo, você não está sendo honesto com a sua vontade. Essa vontade não é real, né? Então a gente precisa que essa vontade seja real. E aí, como que eu vou fazer essa vontade ser real? Eu vou tornar essa vontade mais e mais específica, tá? Eu não quero mais ser diabético. Eu quero ser uma pessoa que, sei lá, não precisa de insulina, não precisa de tomar medicação diariamente. Eu quero ser uma pessoa que tem uma alimentação regrada a ponto de poder, de vez em quando, comer alguma coisa de doce que não vai me afetar. E aí você vai tendo nitidez do que você quer, e aí você vai começar a agir sobre aquilo até que aquilo aconteça. É, Aí eu peguei uma frasezinha da Hermance Dufour, do livro Reforma Íntima Sem Martírios, que eu amo muito. E nesse livro, na introduçãozinha, ela fala assim: faça as pazes com suas imperfeições, descubra suas qualidades, acredite nelas e coloque-as a serviço de suas metas de crescimento. Então, vejam só, faça as pazes com suas imperfeições. Então, é aquele momento que na hora que você vê o dano que você já causou, ou, né, as imperfeições que te acompanham, e as aceita. Elas são parte de você nesse momento, ou sempre foram parte de você, né? E aí você vai começar o trabalho de diminuir essas imperfeições. As imperfeições vão ficar menores? Não vão. Mas quando você começa a dar mais valor às qualidades do que às imperfeições, a sua perspectiva vai mudar e as imperfeições vão parecer menores. E isso aqui vai funcionar aos seus olhos e aos olhos dos outros. A Joana fala para gente, no Plenitude, ela descreve um processo de autocura. E nesse processo de autocura, ela fala que a gente tem que se tratar como a gente trataria o outro que tivesse sob nosso cuidado. Então, por exemplo, se eu estou cuidando do meu filho, ou no caso aqui, por exemplo, eu estou cuidando da minha tia, tem a hora certinha de tomar o remédio, eu vou lá e dou o remédio, tem a hora certinha dela se alimentar, eu vou lá e dou a comida para ela. Agora, quando é para mim, eu perco a hora do remédio, tem dia que eu não almoço na hora certa, eu estou preocupada se ela está comendo o necessário em termos de vitamina, que o prato dela esteja bem coloridinho, mas
para o meu eu não estou nem aí, eu como qualquer porcaria. Não pode, gente. A gente precisa se tratar com amor, com carinho. O auto-amor é uma das etapas, eu não vou dizer mais importante, porque todas as etapas do processo de autocura são extremamente importantes, mas é uma etapa fundamental do processo de autocura. E aí eu volto a falar na obra de Leon Denis, onde ele coloca para a gente as potências da alma: vontade, consciência, livre-arbítrio, pensamento e amor. Eu não vou aprofundar nisso aqui, a gente pode fazer isso num outro momento, mas eu aconselho vocês a darem uma olhadinha, porque lá ele vai discutir muito sobre isso e ele ainda fala sobre como a gente doutrinar o pensamento, tá? E aí, através do desenvolvimento dessas potências da alma, a vontade, a consciência, né, o nosso pensamento e tudo, a gente consegue realizar as visualizações. Gente, nós temos coaches e gurus ensinando a fazer visualização para a pessoa ter milhões. Sendo que nós tivemos um coach incrível que passou por aqui e falou: se você quiser e acreditar, você pode curar qualquer pessoa, você pode se curar. Então vejam só, ele já tinha dito, porque curar alguém ou se curar é algo muito maior do que atingir R$ 1 milhão. Tem muita gente hoje numa situação de saúde que daria qualquer R$ 1 milhão para poder ficar saudável, voltar a ser saudável ou ter uma saúde que nunca teve. Então é preciso que a gente entenda que visualização, você conseguir imaginar, fazer a ideação, né? É o Espírito Santo agindo na nossa mente, de criar essa perfeição, lembrando da lei de causa e efeito. Então, essa minha ideação tem que ser para o bem, para que eu colha o bem. E ela vai ser cada vez mais forte, mais potente, né? A capacidade de uma visualização se tornar realidade vai ser mais forte à medida que as minhas ideias forem mais claras. E como eu disse antes, como é que eu faço isso? Me perguntando o que eu realmente quero, como eu quero, de que, né, assim, exatamente. E aí começar a trabalhar naquilo. Então, eu tenho aqui um problema no meu fígado, tá? Então, vou abrir aqui a internet, quero ver como é um fígado, vou visualizar um fígado saudável, vou fechar meus olhos, vou imaginar meu fígado trabalhando, vou imaginar as células do fígado e vou trabalhar nisso cada vez mais. A Joana bota essa frase aqui para gente, esse texto. A conscientização do ser leva-o a um conhecimento profundo das possibilidades criativas e realizadoras que trabalham pelo seu e pelo bem da sociedade onde se encontra. Então, é o que eu falei, quando você toma consciência do seu poder de criar coisas, através daquele passo a passo, você tem a ideia, você age e você cria. Quando você toma, vamos falar aqui igual o pessoal da igreja evangélica, quando você toma posse desse poder, que foi um poder que Jesus deixou claro que nós já tínhamos, né? Sois deuses, a gente tem esse poder para fazer isso acontecer. Quando você se conscientiza desse poder, você se torna um foguete para o desenvolvimento seu e da sociedade. Você vira um foguetinho do bem. Você melhora e melhora tudo ao seu redor, né? Então, assim, não há nenhuma visualização, ideação, realização, criação no bem, para o bem, que não vai impactar a sociedade. Então, até aquela pessoa que quer se visualizar um milionário, mas sem causar prejuízo a ninguém,
né? Tipo assim, eu quero me visualizar muito, muito rico, milionário, sem causar prejuízo a ninguém ali, por mais egoísta que esse pedido possa parecer. O universo pode, né? O universo aqui vai fazer com que esse milionário, né? Deus vai fazer com que esse milionário afete positivamente a sociedade, porque não havia mal naquilo que ele pedia, havia ignorância, porque ele podia ter pedido algo de muito mais valor moral do que ganhar 1 milhão, mas maldade não havia, né? E aí ela segue dizendo: o tropismo da divina luz atrai a criatura. Tropismo é quando alguma coisa vai em direção à outra, né? Então, assim, é dizer que a luz divina me atrai para ela. Então, essa atração que a gente sente pela luz divina, que às vezes, né, a gente às vezes se esconde nas sombras da inconsciência, né? A gente não se conhece, não se descobre, que é o que nós estamos fazendo aqui, a gente permanece ali na faixa inferior. Só que, gente, não adianta, né? Eu já falei aqui. Não adianta virar e falar assim: ah, na próxima encarnação é melhor, na próxima encarnação eu vou fazer diferente. Ah, eu sempre fui assim, eu não vou mudar. Ah, tem tantos anos que eu sou assim, não vai ter jeito. No entanto, a força do progresso é lei da vida. E assim, pelo desgaste que produz sofrimento, surge o despertar. Quer continuar assim? Não quer melhorar? Não quer mudar? Tudo bem. Mas você está numa caminhada rumo a Deus. E você vai ter que melhorar. Você está condenado à perfeição. Então, quer você queira, quer não, você vai se tornar perfeito. Você pode ir sapateando, arrastando o pé ali na areia. Eu quero ser perfeito, eu quero continuar aqui sendo chato, irracível, violento, egoísta e tal. Mas não adianta. Você vai começar a ser burilado, você vai ser colocado nesses forminhos da alquimia até que você vire ouro lá do outro lado. Então, gente, para encerrar, fica aqui, né, o nosso chamado. Sejamos gentis conosco, porque o mandamento nos diz que só teremos condição de dar ao outro aquilo que nos dermos também. Então, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E era isso que eu tinha para compartilhar hoje. Muito obrigada e estou